Excelências, senhoras e senhores, 80 anos atrás, num mundo devastado pela guerra, líderes fizeram uma escolha: cooperação no lugar do caos, a lei no lugar da desordem, a paz no lugar do conflito. E essa é uma escolha que fez com que nascesse as Nações Unidas, não como um sonho para a perfeição, mas como uma estratégia prática para a sobrevivência da humanidade. Muitos dos nossos fundadores haviam visto com seus próprios olhos a morte nos campos de guerra e o terror da guerra. Eles sabiam que a liderança verdadeira significava criar um sistema que prevenisse esse tipo de horror. Uma barreira contra as chamas do conflito e contra a Terceira Guerra Mundial. Um fórum para Estados soberanos, para que eles buscassem o diálogo e a cooperação e a afirmação concreta de uma verdade humana essencial, que estamos nisso juntos. E a Assembleia Geral, este ambiente, é o coração dessa verdade. Ele tem sido assim há décadas, e aqui líderes mundiais vêm para esse pódio. É aqui, nas Nações Unidas, esse local de encontro, que olhamos para esse compasso moral, essa força para a paz, para a manutenção da paz, como um guardião do direito internacional, um catalisador para o desenvolvimento sustentável, a sobrevivência para as pessoas em crise, um farol para os direitos humanos e um centro que transforma as suas decisões, as decisões dos Estados-membros, em ação. 80 anos depois, nós nos confrontamos novamente com a questão dos nossos fundadores, ainda mais urgente, mais ligada. Que tipo de mundo nós escolhemos construir juntos? Excelências, nós temos um mundo feito para nós, conforme a nossa habilidade de construí-lo. Ele tem sido tirado de nós. Nós estamos entrando numa era de grande disrupção e de grande sofrimento humano. Olhem ao redor, os princípios das Nações Unidas que os senhores estabeleceram. Ouçam, os pilares da paz e do progresso estão ruindo e com o peso da impunidade, da desigualdade e da indiferença. Nações soberanas estão usando a fome como arma, com o silêncio das cidades bombardeadas e a fumaça subindo, trazendo uma tristeza, trazendo raiva em sociedades fraturadas, os oceanos se elevando, as áreas costeiras cada vez menores. Cada um desses é um aviso, cada um traz uma questão. Que tipo de mundo nós escolhemos? Um mundo de puro poder ou um mundo de leis? Um mundo de nações se juntam ou um mundo onde cada um faz o que quer? Excelências, nosso mundo está se tornando cada vez mais multipolar. E isso se reflete nesse cenário dinâmico, que temos um cenário dinâmico multiglobal no qual esse multilateralismo tem sido tratado. O mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, era multipolar, mas não tinha as instituições multilaterais. Então, sejamos claros, a cooperação internacional não é uma ingenuidade, não é um pragmatismo difícil. Num mundo onde as fronteiras estão ameaçadas, o isolamento é uma ilusão. Nós precisamos lidar com isso, com o nosso sistema, nossa solidariedade e o nosso poder de resolução. Estou convencido que podemos passar esses testes e que devemos fazer isso, porque as pessoas estão exigindo algo melhor. E nós devemos a elas um sistema que vale a pena, que vale a sua confiança, um futuro que vale os seus sonhos. Então, nós devemos fazer essa escolha, uma negativa escolha para reafirmar
o imperativo do direito internacional para assegurar a centralidade no multilateralismo, reforçar a justiça e os direitos humanos e se reconectar e se comprometer novamente com os princípios. Para essa organização que tem na sua palavra nós, os povos. Excelências, as escolhas que temos não são parte de um debate ideológico. Elas são parte da vida e da morte de milhões de pessoas. Conforme eu olho para o cenário global, nós devemos fazer 5 escolhas críticas. Primeiro, nós devemos escolher paz assegurada no direito internacional. A paz é a nossa primeira obrigação. Ainda assim, hoje, temos guerras com barbaridade, pelas quais votamos que nunca permitiríamos que acontecesse. A Carta da ONU é só levantada quando é conveniente e ameaçada quando é conveniente. Mas a Carta não é uma opção, ela é a fundação dessa instituição. E essa fundação, quando é ameaçada, ela pode trazer fraturas em todo o mundo. Nós vemos países agindo como se as regras não se aplicassem a eles. Nós vemos humanos tratados como menos humanos. E nós devemos denunciar isso. A impunidade é a mãe do caos. E ela traz alguns dos conflitos mais atrozes de todos os tempos, como no Sudão. Civis estão sendo assassinados, passam fome, mulheres silenciados. Meninas e mulheres sofrem uma violência incomparável. Não há uma solução militar. E eu peço a todas as partes, incluindo aquelas que estão nessa Assembleia, que elas busquem apoio para acabar com esse banho de sangue, porque o povo sudanês merece a paz. Na Ucrânia, a violência sem fim continua assassinando civis, destruindo infraestrutura civil e ameaçando a paz global e a segurança. Eu recomendei os esforços diplomáticos recentemente através dos Estados Unidos e outros parceiros. Nós devemos buscar um cessar-fogo total e a paz completa sob a Carta da ONU. Em Gaza, o conflito está chegando em seu 3º ano monstruoso. Eles são resultado de decisões que desafiam o básico da humanidade. A escala de mortes e destruição está além de qualquer conflito em todos os meus anos como secretário-geral. A Corte Internacional de Justiça já emitiu medidas provisionais e, no caso da aplicação da Convenção para a Prevenção de Genocídio. Mas desde que isso foi aplicado na faixa de Gaza, a fome aumentou e os assassinatos se intensificaram. As medidas do Tribunal Penal Internacional devem ser implementadas completamente e imediatamente. Nada pode justificar os horrores do Hamas em 7 de outubro e a tomada de reféns, que eu condenei repetidamente, mas nada pode justificar também a punição coletiva do povo palestino e a destruição sistemática de Gaza. Nós sabemos o que precisamos. Um cessar-fogo permanente agora. A libertação dos reféns agora. Acesso humanitário agora. E nós não iremos descansar enquanto a resposta não leve a uma paz sustentável no Oriente Médio, uma solução de 2 estados, como foi reafirmado ontem. Nós devemos reverter essas tendências tão perigosas que acontecem no Lecar, acabar com os assentamentos, a expansão dos assentamentos e a violência e a ameaça da violência da anexação. Em todos os lugares, no Iêmen, ao Mianmar, do Sahel e além disso, nós devemos buscar a paz ancorada no direito internacional. O ano passado nos trouxe algumas esperanças alguns feixes de esperança, como os conflitos na Camboja e na Tailândia, e o acordo entre Azerbaijão e Armênia, apoiado pelos Estados Unidos. Mas há muitas crises que continuam ainda válidas. A impunidade permanece.
A falta de lei é contagiosa. Ela convida ao caos, ela acelera o terror, ela arrisca a segurança nuclear. É preciso pensar em responsabilização. Violar as obrigações legais não pode estar no nosso trabalho e nós devemos ter isso como central. O Conselho de Segurança deve manter suas responsabilidades, deve ser mais representativo, mais transparente, mais eficaz e ir além das respostas a crises. Ele deve lutar contra injustiças que trazem conflito, exclusão, desigualdade, impunidade e corrupção. A maneira séria de solucionar as armas é aumentar o volume para a justiça. A segurança real nasce da justiça e da oportunidade para todos. Les droits humains ne sont pas un ornement de la paix, ils en sont le socle. Les droits humains sociaux, économiques, politiques, civiques et culturels são universais, indivisíveis e trazem independência. Devemos escolher a justiça no lugar do silêncio, preservar a liberdade, a legalidade para as mulheres e para as crianças, combater o racismo e a discriminação de todas as formas, proteger os direitos humanos, os jornalistas e garantir os refugiados, o direito aos refugiados e à mobilidade das pessoas. Devemos, portanto, manter o direito internacional alinhado, exigir a vontade política e a proteção de todos e trazer um desenvolvimento sustentável, resiliente e inclusivo para todos. Devemos trazer saúde e oportunidade. Os objetivos de desenvolvimento sustentável devem ser aplicados de forma concreta. We've seen what development done right can deliver. In the past decade, millions more have gained access to electricity, clean cooking solutions, e ainda dentro das soluções climáticas, devemos pensar nas questões do fornecimento de energia para que levem o desenvolvimento. They are a death sentence for many. For so many more, a stolen future. This is the great paradox É o paradoxo da nossa época. We have the solutions, but we are siphoning off Nós temos as soluções em nossas mãos, mas precisamos aplicá-la. Escolher a dignidade, a solidariedade. We need to reform the international financial architecture so that it drives development for all. Pensar num sistema que inclua a todos e a todas, mobilizando o capital privado em nome do desenvolvimento de todos. Helping every country in crisis, including middle-income countries. Protecting natural resources by tackling illicit financial flows and abusive tax practices that rob societies of their future. And global financial institutions that represent As instituições financeiras mundiais devem refletir o mundo de hoje, garantir a participação de todos em sua composição e suas decisões. A economia mundial que esteja em nome de todos, trazendo a dignidade para trazer uma transição justa para todo o planeta. Excelências. Isso nos traz para a terceira opção. Em termos de composição e da tomada de decisão.
Então, precisamos escolher uma economia que trabalhe para todos, homens e mulheres. Precisamos escolher os direitos humanos e a dignidade. E vamos nos equipar com os meios para assegurar uma transição para as pessoas e o planeta. Seguimos em Breaking News aqui na CNN Brasil. Só para explicar para vocês rapidamente, nós temos Denise Bobadilla interpretando para a gente, traduzindo do inglês para o português. Porém, na fala de Antônio Guterres, ele fala em inglês, mas nós temos o sinal também traduzindo para outras línguas. Por isso que de vez em quando a gente tem algumas pausas ali entre a fala de Guterres para Denise Bobadilla e ele próprio está também falando em outros idiomas. Então, tudo que for dito em inglês, Denise Bobadilla traduz para a gente. Seguimos ouvindo. Ferindo as economias, estão apostando nos preços altos e acabando com uma oportunidade histórica. Os combustíveis fósseis são uma aposta na derrota. No ano passado, toda a nossa capacidade de energia veio de renováveis e os investimentos em renováveis estão ficando cada vez mais baratos e mais rápidos. Eles criam empregos, trazem crescimento, protegem economias da volatilidade do petróleo e do gás. Eles conectam mais pessoas, eles podem nos liberar da tirania dos combustíveis fósseis. Mas não na velocidade de hoje. O investimento em energia limpa continua desigual. As redes do século XXI e o armazenamento não estão indo rápido o suficiente. E os subsídios públicos para os cidadãos ainda são usados para os combustíveis fósseis e não pela energia limpa, numa proporção de 9:1. Enquanto isso, as emissões, as temperaturas, os desastres continuam aumentando. Essa janela está fechando. A Corte Internacional de Justiça afirmou a obrigação legal dos Estados de tomar uma ação e ter uma ambição global para fortalecer o equilíbrio global. Amanhã, os líderes vão anunciar seus novos alvos. Os G20 serão os que trazem os maiores emissores, irão apresentar e serão guiados por responsabilidades diferentes. E todos os países devem fazer de tudo para levar suas resoluções à Conferência do Clima no Brasil. Ao acelerar a ação em energia, florestas, metano e carbonização industrial, ao definir um caminho confiável para mobilizar os 1,6 trilhão de dólares anualmente usados em financiamento climático pelas nações até 2035, nós conseguiremos isso. E ao capitalizar o fundo de perdas e danos, nós poderemos trazer contribuições significativas. Todos esses governos, as instituições financeiras internacionais, as organizações filantrópicas, a sociedade civil, o setor privado devem trabalhar juntos para fornecer um espaço fiscal para desenvolver os países e, então, desenvolver novas fontes inovadoras de financiamento em escala, incluindo a solidariedade, incluindo para os setores mais emissores e as trocas de dívida. Mas devemos escolher a justiça climática e agir com a ação climática. Devemos colocar a tecnologia a nosso serviço, a serviço da humanidade. A inteligência artificial está reescrevendo a existência da humanidade em tempo real, transformando como aprendemos, trabalhamos, nos comunicamos e no que confiamos. A questão não é como pará-la, mas como podemos usá-las para o bem. A tecnologia deve estar a nosso serviço e não ser o nosso mestre. Ela deve promover os direitos humanos, a dignidade e o poder humano.
No entanto, o avanço das inteligências artificiais está ultrapassando os regulamentos, está concentrado em poucas mãos e trabalhando em outras fronteiras, da biotecnologia a armas autônomas. E estamos testemunhando o aumento de armas para vigilância em massa, para controle social em massa e para destruição em massa. São ferramentas que podem tirar energia e podem sufocar também os ecossistemas e intensificar a corrida por minerais críticos, trazendo ainda mais instabilidade em conflito. Essas tecnologias continuam agindo praticamente sem governos. Elas devem ser asseguradas, não podem estar acima da lei. Nenhuma máquina deve decidir o que a humanidade precisa. Nosso sistema deve ser assegurado com transparência e responsabilização. No mês passado, essa Assembleia tomou um passo histórico, estabelecendo um novo painel científico internacional independente na inteligência artificial e um diálogo global na governança e a inteligência artificial. Esses dois pilares têm uma arquitetura compartilhada que conecta a ciência às políticas para trazer clareza e previsibilidade, permitindo que a inovação floresça enquanto avançamos com os nossos direitos e asseguramos governos, empresas e a sociedade civil que eles tenham normas comuns. Nós devemos nos basear nesses mecanismos e fechar essa lacuna de capacidades. Todos os países devem ser capazes de projetar e desenvolver suas inteligências artificiais para consumi-las. E eu propus opções de financiamento voluntário para construir inteligência artificial, poder computacional, de dados e habilidades nos países em desenvolvimento. Nenhum país deve ficar de fora do futuro digital, deixado de fora dos sistemas que ele não pode moldar ou confiar. E os governos devem manter essa visão e as empresas a sua responsabilidade. Assim, a comunidade internacional deve assegurar que a tecnologia melhore a humanidade. Vamos escolher a cooperação sobre a fragmentação, a ética sobre a experiência e a transparência sobre a opacidade. A tecnologia não vai esperar por nós, mas nós podemos escolher aquilo que nos serve. Então, vamos escolher com inteligência. Em quinto lugar, e finalmente, para atingir esses objetivos, nós devemos escolher fortalecer as Nações Unidas para o século XXI. Essa força tem sido um pouco trêmula. O nosso mundo está testando as bases do sistema das Nações Unidas. Nós estamos sendo atacados por tensões geopolíticas e divisões, uma incerteza crônica e uma fraqueza financeira que aumenta. Mas aqueles que dependem das Nações Unidas não devem arcar com esses custos, especialmente agora, quando cada dólar investido na nossa rede de apoio é para a paz. O mundo gasta bilhões de dólares para a guerra, enquanto ele deveria trabalhar mais pela paz. Isso é algo que não só é insustentável, mas também é injusto. Nesse momento de crise, as Nações Unidas devem pensar no que é essencial. O caminho para o futuro mostra que a sua determinação para construir as Nações Unidas mais fortes, inclusivas e eficazes. Essa é a lógica e a urgência da organização, para trabalharmos unidos e de forma decisiva e rapidamente. Eu coloquei propostas, um orçamento revisado para 2026 para reforçar a responsabilização e cortar custos de forma prática. As ideias que trazem uma mudança de paradigma na estrutura de como a organização funciona e como suas partes trabalham juntos. Muitas dessas decisões estarão nas suas mãos, Estados-membros. E nós esperamos que elas sigam que sejam atendidas com todo respeito. Para estabelecermos esses procedimentos juntos, vamos escolher investir nas Nações Unidas que adaptam, inovam e que empoderam para povos em todo lugar. Excelências, minha mensagem chega a isso. Agora é hora de escolher. Não é suficiente saber qual é o caminho correto.
Eu peço a todos que pensem nessa escolha. Eu cresci num mundo onde as escolhas eram poucas. Eu fui criado na escuridão de uma ditadura. Nós temíamos, nossas vozes eram silenciadas, mas a esperança nunca foi esmagada. Mesmo nos momentos mais terríveis, nós descobrimos que a verdade não havia nos deixado. O poder não reside naqueles que dominam ou que dividem. O poder verdadeiro vem das pessoas, vem daquela resolução compartilhada de mantermos a dignidade, de defender a igualdade, de acreditar verdadeiramente na nossa humanidade comum e no potencial de cada ser humano. Eu aprendi a perseverar, a falar, a me recusar a me render. Não importa o desafio, não importa o obstáculo, não importa o que venha. Nós estamos numa escolha que nós deveríamos ter. Nós nunca devemos desistir. Essa é a minha promessa para vocês. A minha promessa por paz, dignidade, justiça pela humanidade, pelo mundo que nós sabemos que é possível.